Dos tempos do Juventude de Quintino, um pequeno time de futebol de salão formado por familiares e alguns amigos, a estátua erguida em sua homenagem no Japão. Arthur Gomes Coimbra, o nosso Zico, construiu uma história brilhante no futebol brasileiro e mundial. O caçula de 6 filhos, nascido no dia 3 de março de 1953, Arthur Zico, como era chamado em razão do corpo franzino, teve logo o diminutivo ainda mais reduzido para Zico, por uma prima de nome Ermelinda. A lenda em torno do nome começa assim. Já a saga como jogador de futebol quando o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistiu a um jogo de futebol interior de salão, no qual Zico marca 10 dos 15 assinalados por sua equipe, o River Futebol Clube. Encantado com o rapazote de 14 anos, o apresenta à escola de futebol do Flamengo. O Galinho de Quintino, outro apelido decorrente do corpo miúdo, estrearia profissionalmente em 1971, mas só se firmaria como titular em 1974, depois de um intenso trabalho físico para ganho de altura e massa muscular. Acreditem, em 1969, aos 16 anos, o corpo atarracado de Zico o impediu de jogar por empréstimo no Fluminense de Feira de Santana da Bahia. Nesse mesmo ano de 1974, liderando uma equipe bastante jovem, Zico conquista seu primeiro título carioca e já demonstra ser um fora de série. Seus dribles, arrancadas e suas cobranças de falta à perfeição passam a fazer parte dos noticiários e os cronistas o veem como substituto de Pelé. Sua primeira bola de ouro da revista Placar também foi ganha em 1974. Os anos seguintes, todavia, não foram de conquistas. Zico viu o Fluminense de Rivelino conquistar o bicampeonato carioca de 75 e 76, e em 77, o Vasco de Roberto Dinamite. Mas o Galinho, já muito prestigiado, aguardou pacientemente por melhores ventos e a partir de 78, vive um momento áureo no Flamengo. Um tricampeonato carioca, além do tão cobiçado campeonato brasileiro, em cima do fortíssimo Atlético Mineiro de Reinaldo, Cerezo e Éder. Neste período de ouro, Zico suplantaria outra lenda, Dida, como o maior goleador do Flamengo, ao marcar o gol de número 245 em 1979. Em 81, Zico se consagra campeão da América. O oponente naquela ocasião, o Cobreloa do Chile, perdeu a primeira no Maracanã por 2-1, mas fez 1-0 no Chile, levando a um terceiro confronto em campo neutro. Jogando no Centenário de Montevidéu, o Flamengo marcou 2-0 com 2 gols de Zico. No final daquele ano, o time da Gávea mete um 3-0 sobre o Liverpool da Inglaterra no final do Mundial de Interclubes. Zico participou de todos os gols, 2 assistências para Nunes e um rebote de Adílio numa falta cobrada por ele. Zico estava definitivamente consagrado e o Mundial de Seleções de 82 apresentava o Brasil como grande favorito. Quis a história, contudo, que o Brasil ficasse pelo caminho, derrotados pela Itália por 3-2, 3 gols de Paolo Rossi. A tragédia de Sarriá é considerada por Zico a maior frustração de sua carreira, mas nada como o tempo e novas conquistas para reanimar o espírito. Em 1983, o Flamengo é campeão brasileiro, título conquistado sobre o Santos, num sonoro 3-0 no Maracanã. Zico, no entanto, jogou tristonho, pois já sabia que seu passe havia sido negociado com a Udinese da Itália. A negociação, de 4 milhões de dólares na época, a maior cifra já paga por um jogador na Itália, gerou um verdadeiro escândalo. A população da pequena Udine não se conformou com a fábula e o negócio quase foi desfeito. Em meio a ameaças separatistas, Udine pretendia separar-se da Itália e unir-se ao território à Áustria. O governo italiano teve que intervir e depois de muita conversa, muita negociação, Zico acabou ficando. Por lá, Zico marcaria 57 gols, sendo 17 deles de falta, sua marca registrada. O ano de 1985 marca seu regresso ao Flamengo, graças a uma operação financeira que envolveu diversas empresas, incluindo a Sul América Seguros e a Rede Manchete. Zico volta para seu clube de coração, onde ainda ganharia mais um carioca e mais um título brasileiro no segundo semestre de 1986.
1989. No segundo semestre de 1989, Zico resolve parar. Se despediu do futebol numa partida contra o Fluminense, placar final Flamengo 5-0. Depois de pendurar as chuteiras dos gramados em 94, Zico foi jogar futebol de areia. Ele defendeu a seleção brasileira de futebol de areia entre 1995 e 96. Nesse período, fez 41 gols com a camisa da seleção e foi bicampeão do Campeonato Mundial da Copa América e do Torneio Internacional do Japão. Em 98, assume a função de coordenador técnico da seleção brasileira e logo em seguida a de treinador do Kashima. Sua carreira como técnico inclui clubes como o CFZ, Fenerbahçe, Olympiacos, além da seleção japonesa entre 2002 e 2006. São 3 Copas do Mundo no currículo, título de terceiro maior jogador brasileiro de todos os tempos, atrás de Garrincha e Pelé, quinto maior jogador da América do Sul, 14º maior do mundo de todos os tempos, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, 587 gols na carreira, inegavelmente um dos maiores. Zico é reconhecido mundialmente pela sua gigantesca habilidade nas cobranças de falta. Não à toa, em 2016 ele foi eleito por especialistas como o maior batedor de faltas brasileiro da história. Para chegar à perfeição, Zico amarrava uma camisa em cada ângulo, quando não havia um goleiro disponível, e passava a ensaiar cobranças de faltas. A bola tinha que acertar sempre no pano, um lugar em que dificilmente o goleiro conseguiria chegar. Zico chegava a treinar mais de 200 cobranças assim, praticamente todos os dias. Porém, Zico foi mais que um exímio batedor de faltas. Em seu repertório, dribles fáceis, excelente visão de jogo e uma inteligência acima do normal. Por isso, para muitos jornalistas esportivos, como Celso Zelt, por exemplo, Zico foi o maior completo jogador que o Brasil já teve. Em 16 de fevereiro de 2011, foi anunciado como comentarista esportivo no Esporte Interativo. Fez sua estreia no dia 22 de fevereiro, na partida entre Lyon e Real Madrid. Em 28 de abril da época, estreou seu próprio programa, também na TV Esporte Interativo, Zico da Área, com o jornalista esportivo Mauro Betting e a participação do ex-futebolista Bebeto. O programa era semanal, toda quinta-feira às 20 horas e 30 minutos, e teria duração de 1 hora. Em 14 de abril de 2014, estreou na Rádio Globo, no programa Futebol de Verdade com Juninho Pernambucano. Hoje, Zico é diretor técnico do Kashima Antlers. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e sobre jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.